Disseram alto que ela era só cena para a internet e que nunca levantaria aquele motor. Ela entrou sozinha no galpão enquanto o grupo ria do lado de fora. Cada um soltou um comentário mais debochado que o outro. Ela ignorou tudo e começou a desmontar peça por peça. O bloco revelou algo que ninguém tinha visto e que pode virar o jogo. O silêncio deles ainda pesa como ameaça de nova humilhação ou de vitória inesperada dela. Ela começava o dia sempre do mesmo jeito. Chegava cedo ao galpão, empurrava a cadeira até a porta lateral e abria tudo para deixar o ar entrar. O lugar tinha cheiro de graxa antiga, metal parado e poeira fina acumulada nas prateleiras. Ela gostava desse cheiro porque lembrava rotina, não desafio. Encostava a mochila na bancada, ajustava os cabelos presos e seguia para a área onde deixava as ferramentas alinhadas. Tudo ficava no alcance das mãos. Chave por chave, panos limpos, recipientes para desmontes longos. O silêncio da manhã dava a sensação de controle. O galpão era pequeno, com piso manchado por anos de manutenção pesada. Ela se movia devagar, observando cada canto como parte de um território familiar. A cadeira seguia firme, fazendo leves rangidos que já faziam parte do ambiente. Lá fora, os caminhões passavam pela avenida com aquele ronco constante que ela aprendia a identificar sem ver. Cada som revelava alguma coisa, um motor mais velho, uma marcha forçada. Algum desgaste já evidente. A rotina dela era simples. Chegava, organizava, verificava o que tinha para o dia, olhava o calendário que ficava preso com um ímã torto na parede, fazia pequenas tarefas para manter o espaço funcionando, conferia a caixa de mensagens no celular, respondia a orçamentos ou convidava clientes antigos para revisar peças deixadas em espera. Não tinha pressa. O ritmo era constante, quase automático. Ela gostava de trabalhar sozinha. Ou achava mais fácil entender o tempo das coisas quando ninguém ficava falando perto. Observava detalhes que muita gente ignorava. A posição de uma mancha de óleo no chão. A vibração de uma chave de impacto antes de falhar. O modo como um pistão deixava marcas no pano depois de uma limpeza rápida. Tudo isso formava uma espécie de mapa. Ela seguia esse mapa sem precisar pensar muito. O caminhão parado no fundo do galpão fazia parte da paisagem havia dias. Ainda não era o desafio anunciado. Era só mais um peso grande com história mal contada. Ela olhava para ele como quem olha para uma pilha de trabalho adiado. Sabia que tocaria nele quando chegasse o momento certo. Por enquanto, a cena era a mesma de sempre. Luz entrando pelas frestas altas, poeira suspensa, ferramentas quietas. Ela empurrava a cadeira até a bancada e passava pano nas superfícies metálicas. Gostava do som do pano deslizando. Fazia isso com calma, repetindo movimentos exatos. Depois, conferia o estoque de graxa, fluido de freio, buchas e anéis. Tocava cada item para ter certeza de que nada faltaria quando decidisse enfrentar algum serviço maior. Tudo fazia parte de um ritual silencioso que deixava o corpo e a mente no mesmo ritmo. O dia começava como todos os outros, simples, controlável, familiar. O caminhão parado no fundo do galpão deixava um peso estranho no ambiente. Ela fingia que não ligava, mas todo dia o olhar acabava caindo nele. O motor continuava fechado, imóvel, cheio de poeira antiga. Era como se carregasse um segredo que ninguém queria realmente encarar. Ela percebia isso quando lembrava das conversas rápidas dos caminhoneiros. Falavam que o problema era simples. Diziam que qualquer um já teria resolvido, mas o veículo continuava ali, parado há anos, sem compressão, sem resposta, sem avanço. Era um silêncio que escondia mais do que mostrava. Ela fazia pequenas tarefas, mas a presença daquele caminhão quebrava o ritmo normal. Cada vez que movimentava a cadeira perto da porta, ele aparecia no canto da visão. Um bloco pesado que parecia empurrar o ambiente para baixo.
A pintura gasta mostrava marcas antigas de trabalho e de abandono. As mangueiras ressecadas davam a sensação de tempo parado demais. O motor enterrado na estrutura parecia manter um segredo teimoso, quase intencional. Ela tentava ignorar o incômodo, limpava a bancada de novo, organizava ferramentas de novo, mexia em peças menores que não exigiam tanta atenção. Mesmo assim, a cabeça voltava para aquele possível defeito oculto. Algo ali não fazia sentido. A falta de compreensão não se sustentava pelas explicações que ouviu. Havia contradições que ninguém mencionava. Ela lembrava histórias desconexas que os donos contaram. Troca mal feita, falta de manutenção, peça improvisada, longas viagens sem revisão. Tudo isso formava uma cadeia de problemas que poderia esconder um dano mais profundo. Ela se aproximou do caminhão pela primeira vez naquele dia. A cadeira avançou lentamente pelo piso manchado. O metal parecia mais frio do que o normal quando ela tocou a lateral. Observou detalhes que muita gente não notaria. O modo como os parafusos tinham marcas de tentativas repetidas de abertura, o padrão das manchas ao redor das conexões, a sujeira acumulada em áreas onde não deveria haver acúmulo. Tudo isso indicava que alguém mexeu demais, sem cuidado, sem método. Isso deixava uma sensação de alerta. O defeito parecia maior do que o que tinham contado. Algo dentro daquele motor não estava apenas falhando, parecia oculto, mascarado, escondido por reparos mal feitos ao longo dos anos. Ela sentiu a tensão crescer no corpo, não pela dificuldade, mas pela desconfiança. Havia um histórico que ninguém assumia, um desgaste que ninguém mencionava, uma verdade que ninguém queria enfrentar. O caminhão não estava apenas sem compressão, estava guardando um problema mais fundo, deixado para trás por quem passou por ali antes dela. A manhã avançava devagar. Ela seguia o fluxo de sempre, mesmo com o caminhão ocupando espaço na cabeça. Movia a cadeira até a bancada principal, separava as ferramentas que usaria mais tarde e deixava tudo pronto em fileiras curtas. Era um hábito antigo, ordem antes de ação. Limpava cada peça com movimentos rápidos e repetidos, como se isso ajudasse a organizar também o que estava por vir. O pano ficava escuro nas pontas, mas ela continuava até ver o brilho mínimo que considerava aceitável. O galpão tinha sons próprios, o eco da cadeira deslizando, o clique das caixas de metal abrindo, o barulho seco de uma peça sendo colocada no lugar certo. Ela se movia com precisão, executando tarefas pequenas para manter o ritmo estável. Conferia o nível de óleo nas garrafas, girava algumas chaves para verificar se não estavam frouxas, reorganizava porcas em recipientes diferentes. Era tudo simples, mas era a base do trabalho dela. O celular vibrava às vezes com mensagens de clientes antigos. Ela lia rápido e respondia depois com calma. Preferia deixar o foco no ambiente. Quando estava no galpão, o mundo parecia mais claro. O cheiro de metal quente, mesmo com o motor parado, fazia parte da rotina. A poeira acumulada nos cantos formava um cenário previsível. Não havia surpresas, só constância. Ela empurrava a cadeira até o caminhão, mas sem tocar nele ainda. Observava a estrutura como quem observa algo que foge da ordem natural dos dias. Voltava para a bancada e continuava arrumando tudo. A repetição desses movimentos deixava o corpo no automático. Ela sabia que em algum momento teria que interromper essa rotina e enfrentar o motor. Mas ainda não. Ainda era hora de fazer as pequenas coisas que preparavam o terreno. No meio da arrumação, ela ajustou o elevador hidráulico, conferiu o alinhamento dos cavaletes de apoio e testou o peso das chaves de impacto. Não gostava de surpresas quando começava um serviço grande. Cada detalhe da rotina tinha um objetivo: evitar falhas, evitar pausas desnecessárias, evitar depender dos outros.
O sol entrava pelas frestas altas e criava manchas quentes no piso. Ela empurrava a cadeira para longe delas quando ficavam incômodas. O corpo reconhecia a temperatura do ambiente com facilidade. A bancada seguia organizada e as ferramentas pareciam prontas para qualquer coisa. Essa preparação silenciosa fazia parte de quem ela era. Antes de desmontar qualquer motor, ela desmontava o dia em etapas simples. A rotina não resolvia o problema do caminhão, mas criava o espaço mental necessário para encará-lo. Tudo seguia o mesmo padrão, como se o galpão respirasse junto com ela. Ela decidiu começar a mexer no caminhão perto do meio-dia. O galpão estava mais quente e o ar parecia preso entre as paredes altas. Empurrou a cadeira até o para-choque dianteiro e ficou alguns segundos parada, observando o motor, como se esperasse que ele revelasse algo sozinho. Não revelou. Então, ela começou. Soltou os primeiros parafusos com movimentos firmes. O metal deu estalos curtos. O som ecoou pelo galpão e quebrou o silêncio da rotina. À medida que desmontava as peças externas, percebeu que o estado do motor era pior do que imaginava. Cada tampa removida revelava sujeira antiga acumulada em pontos onde não deveria haver sujeira. Vestígios de reparos mal feitos surgiam a cada camada retirada. Marcas de ferramentas usadas sem cuidado. Arranhões profundos nos encaixes, restos de vedação ressecada. Tudo indicava uma longa sequência de erros. Ela tentava manter o ritmo, mas o corpo começava a sentir o peso do trabalho. O braço direito ficava cansado com movimentos repetidos. A cadeira rangia quando ela fazia força extra. O suor descia pela testa e escorria até o queixo. Mesmo assim, ela continuava. Retirou o filtro velho, puxou mangueiras endurecidas, separou cada peça em caixas diferentes. A bancada começava a ficar cheia. O ambiente ganhava cheiro de óleo quente misturado com poeira solta. Quando finalmente alcançou a parte interna do motor, a queda ficou evidente. O cilindro, que deveria estar íntegro, mostrava desgaste demais. Um risco profundo atravessava a parede metálica como uma cicatriz antiga, escondida por camadas de improviso. Aquilo explicava a perda de compressão, mas também revelava uma sequência de descuidos que ninguém assumiu. Ela percebeu que não seria um trabalho rápido, não seria algo que resolveria em um único dia. O desânimo bateu forte por alguns segundos. Olhou o cilindro com a sensação de ter encontrado não apenas o problema do caminhão, mas o peso das falhas deixadas por quem passou antes. As ferramentas estavam espalhadas e o galpão parecia menor. O barulho da rua ficou distante. A queda emocional veio junto da certeza de que o trabalho seria maior do que o planejado. Ela respirou fundo, limpou o suor com o antebraço e continuou. Mesmo cansada, empurrava a cadeira de um lado para o outro, encaixando as peças desmontadas em ordem. O motor estava aberto demais para voltar atrás. A queda não estava só no estado do caminhão. Estava no acúmulo de erros que agora caíam nas mãos dela. O galpão estava abafado quando ela voltou para o motor no início da tarde. O ar quente deixava tudo mais lento. A cadeira se movia arrastada pelo piso e cada avanço parecia mais pesado do que o anterior. Ela olhava para o conjunto aberto na bancada e sabia que aquela etapa não tinha saída simples. O cilindro gasto era só o começo. Ao retirar mais algumas peças, encontrou arranhões irregulares nas paredes internas, como se alguém tivesse tentado corrigir o problema com força bruta. Havia marcas tortas de lixa, resíduos de uma vedação antiga e sinais de superaquecimento. Tudo junto formava um cenário de falhas acumuladas. Ela passou a mão pelo bloco, sentindo a textura áspera da superfície. O metal parecia cansado. O esforço de desmontar partes tão danificadas exigia mais força do que ela tinha naquele momento. O braço direito tremia. A mão esquerda perdia firmeza depois de horas segurando ferramentas pesadas.
Mesmo assim, ela tentava manter o foco em cada gesto, encaixando a chave certa, procurando o ângulo certo, insistindo até a peça ceder. Quando chegou no pistão principal, a situação piorou. A peça estava presa de um jeito estranho, como se houvesse deformação interna. Ela tentou remover com movimentos curtos, mas o pistão travou ainda mais. A cadeira escorregou um pouco no piso quando ela usou força extra. O corpo inclinou para a frente e por um instante ela sentiu que poderia cair. Segurou firme na borda do motor e esperou a respiração voltar ao ritmo normal. O calor aumentava a exaustão e a musculatura dos ombros começava a queimar. Ela tentou outro método, movendo a chave para um ponto menos acessível. O braço esticou além do confortável. O desconforto virou dor leve, depois dor forte. Mas ela continuou. Empurrou com tudo que tinha. O som seco da ferramenta escorregando bateu no metal e ecoou pelo galpão. A peça continuava presa. A crise estava ali, sem espaço para recuo. O tempo passou e nada avançava. As mãos estavam sujas de graxa misturada com suor. O pano escorregava quando ela tentava limpar os dedos. O pistão parecia desafiá-la, preso no fundo do motor como parte de uma história que não queria ser tocada. O corpo cansado tornava cada tentativa mais difícil. A sensação de impotência se aproximava. Ela ficou parada por alguns segundos, observando a peça imóvel. O silêncio do galpão parecia aumentar a pressão. A crise não era só técnica, era física, era mental. Era o peso de ter que resolver sozinha um problema que muitos deixaram pior. Ela voltou ao motor no fim da tarde, quando o calor começava a baixar. O galpão ainda estava pesado, mas o ar parecia menos preso. A cadeira se movia com mais facilidade. O cansaço continuava no corpo, mas agora havia uma firmeza diferente nos movimentos. Ela observou o pistão travado por alguns segundos. O metal parecia desafiar qualquer tentativa de avanço. Então, ela decidiu mudar a abordagem. Não seria pela força, seria pelo método. Empurrou a cadeira até a prateleira mais alta e pegou uma caixa antiga que quase nunca usava. Dentro dela, havia ferramentas guardadas desde antes do galpão ser só dela. Chaves mais finas, adaptadores pequenos, peças que tinham vindo de outros mecânicos que passaram rapidamente por ali. Era um conjunto que ela não usava há muito tempo. Abriu a caixa com cuidado. Sentiu que ali poderia estar o que faltava. Voltando para o motor, ela separou duas ferramentas que pareciam ter o ângulo certo para encaixar no ponto onde o pistão se recusava a ceder. Ajustou o corpo, aproximou o tronco do bloco e buscou um movimento mais preciso. O encaixe fez um som leve. Ela percebeu que sentiu algo diferente, quase imperceptível, um início de soltura. Não era solução, mas era sinal de caminho. Repetiu o gesto com calma. A ferramenta entrou melhor. O metal reagiu com um estalo pequeno. Ela empurrou mais um pouco, sem força brusca. O pistão não se moveu por completo, mas vibrou dentro da estrutura. Era pouco, mas suficiente para mudar a atmosfera do galpão. Pela primeira vez desde o início do serviço, alguma coisa respondia. Ela aproveitou esse início de abertura e explorou outras áreas do bloco. Encontrou marcas de desgaste que apontavam para uma causa mais profunda. Havia arranhões direcionados, como se o motor tivesse passado por superaquecimentos repetidos em longas viagens sem pausa. A cor irregular das paredes internas mostrava que o problema não era recente. Era acumulado. Era insistente. Era deixado para trás por muita gente que preferiu esconder a origem. Enquanto observava o conjunto, ela sentiu que o encontro não era só com as ferramentas. Era com a lógica do motor.
Identificou que uma pequena deformação na base do cilindro estava pressionando o pistão de maneira irregular. Isso explicava a dificuldade. Não resolvia, mas iluminava o caminho. Agora ela sabia onde agir. Os movimentos ficaram mais firmes. A rotina pesada do dia parecia ganhar outro sentido. A cadeira se aproximava e recuava com precisão. As mãos encontravam posições mais confiáveis. As peças separadas na bancada formavam um mapa claro do que precisaria ser corrigido. O galpão parecia respirar de novo. Não era vitória, não era alívio. Era apenas a chance mínima que ela precisava. Ela voltou ao bloco do motor na manhã seguinte. O galpão estava mais frio e silencioso, como se aguardasse o próximo passo. A cadeira deslizou pelo piso riscado e ela parou diante do conjunto desmontado. As peças alinhadas na bancada formavam uma linha contínua de desgaste, erro e abandono. Agora tudo estava mais claro. Ela respirou fundo e começou a examinar o cilindro que havia mostrado sinais de deformação. Com as ferramentas finas que tinha separado no dia anterior, aproximou o corpo do ponto exato que a incomodava desde o início. Tocou a borda interna do cilindro e sentiu a irregularidade que parecia pequena demais para justificar um problema tão grande. Mas continuou olhando. Movimentou a luz portátil até alcançar um ângulo mais preciso. Foi então que percebeu. A parede interna tinha um desgaste profundo que não correspondia ao uso comum. Era um sulco longo, estreito e irregular, resultado de atrito contínuo e forçado. Seguiu a linha do desgaste com o olhar, tentando entender o que o teria causado. Então, encontrou outro detalhe. Minúsculos resíduos metálicos acumulados em pontos onde não deveriam estar. Grãos presos ao óleo antigo, depositados em camadas. Era sinal de que o pistão havia vibrado por muito tempo dentro do cilindro, batendo contra o metal de maneira desalinhada. Isso não aconteceria sozinho, não aconteceria por desgaste natural. Era consequência direta de um serviço mal feito e ignorado por muito tempo. Ela moveu a cadeira para o lado, analisando a inclinação do pistão travado. O apoio inferior estava torto. Um anel mal encaixado tinha deixado o conjunto instável. Isso gerou atrito. Isso criou o sulco. Isso destruiu a compressão. E ninguém mencionou esse reparo anterior. Ninguém assumiu o erro. Ninguém contou que o motor já havia sido desmontado por alguém que não deveria ter mexido nele. A revelação veio em camadas. A deformação não era o problema principal, era o sintoma. A verdadeira causa estava no reparo mal executado que deixou o conjunto desalinhado por anos. Ela observou tudo com calma. Cada arranhão, cada mancha, cada resíduo. Tudo contava a mesma história. O motor não tinha falhado sozinho. Tinham falhado com ele. Tinham escondido isso. Tinham deixado o problema crescer até virar algo que ela precisaria resolver sozinha. O galpão parecia maior naquele momento. As peças desmontadas mostravam uma lógica que antes estava oculta. Ela ajustou a posição na cadeira e passou a mão pelas bordas do cilindro. A superfície áspera agora fazia sentido. A vibração constante tinha corroído o metal. A compressão perdida era apenas o último capítulo de uma sequência longa. Era a verdade enterrada. Agora ela sabia exatamente o que precisava fazer. Não seria simples, não seria rápido, mas seria claro. A revelação transformava o serviço gigante em um caminho possível. Ela começou o dia ajustando a altura da bancada para deixar tudo no alcance certo. O galpão estava mais iluminado e a claridade ajudava a ver cada detalhe do bloco. A cadeira deslizou até o motor aberto e ela observou o sulco profundo no cilindro como quem encara uma tarefa que não permite erro. Agora sabia o que precisava fazer. O caminho não era leve, mas era claro. Separou lixas específicas, anéis novos,
peças de reposição e uma série de ferramentas que só tirava das caixas quando o serviço exigia precisão total. A bancada ficou cheia de opções. Ela se inclinou um pouco para frente, aproximou o corpo do bloco e começou a trabalhar nas bordas do desgaste. Movia a mão devagar, com movimentos firmes, retirando pequenas irregularidades. Cada raspada deixava o metal mais uniforme. O som era contínuo, marcado, quase mecânico. O pistão travado foi o segundo passo. Ela posicionou a ferramenta fina no ponto que descobrira no dia anterior e tentou mais uma vez a soltura leve. O encaixe respondeu com um movimento quase imperceptível. Ela insistiu com paciência, buscando o ângulo certo. O pistão vibrou. Depois cedeu. Saiu pesado, coberto por óleo escuro e resíduos. Ela colocou a peça na bancada com cuidado, limpando o excesso de sujeira para poder analisar o dano. O anel mal encaixado estava ali, marcado por uso irregular. Ela separou o pistão, limpou cada parte e organizou a estrutura para o encaixe novo. O galpão estava silencioso, e a concentração fazia o ambiente parecer ainda mais fechado. A cadeira recuava e avançava o tempo todo. Ela pegava novas peças, testava posições, conferia medidas. A montagem começava aos poucos, com gestos exatos. O cilindro corrigido se alinhava melhor. O bloco parecia aceitar o cuidado, como se tivesse esperado isso por tempo demais. Colocou o novo anel com precisão. Ajustou o pistão com movimentos curtos. Conferiu a altura e o encaixe várias vezes até ter certeza. Empurrou devagar até a posição ideal. A peça desceu sem resistência. Aquilo mudava tudo. O motor voltava a ter lógica, voltava a ter caminho. Depois, limpou as bordas do bloco, removeu resíduos antigos e preparou a superfície para fechar o conjunto. Separou juntas novas, posicionou parafusos, apertou cada um seguindo a sequência certa. O corpo cansava, mas o ritmo se mantinha firme. A cadeira fazia pequenos sons quando ela mudava de posição, mas nada a distraía. O motor começava a tomar forma de novo. Não estava pronto, mas estava voltando. Cada avanço mostrava que a segunda chance não era só do motor, era dela também. O motor já ocupava o centro do galpão. As peças remontadas criavam uma estrutura sólida que não lembrava mais o conjunto danificado dos dias anteriores. Ela empurrava a cadeira ao redor do bloco, verificando cada detalhe com atenção lenta e constante. A luz da manhã batia no metal limpo e mostrava o resultado do trabalho acumulado. O galpão tinha cheiro de óleo recente, graxa nova e superfície aquecida pelo esforço das últimas horas. Ela passou a mão pela lateral do bloco, sentindo o alinhamento uniforme. Conferiu a vedação recém-instalada. Observou a posição dos parafusos e confirmou que nenhum deles estava fora do torque correto. O pistão novo, encaixado na estrutura, permanecia firme, sem qualquer vibração. O cilindro corrigido já não mostrava irregularidades. A superfície lisa revelava o cuidado de cada etapa. A cadeira se aproximou da parte frontal do motor. Ela recolocou mangueiras, ajustou conexões e organizou os cabos com precisão. Os dedos tinham marcas de graxa que não saíam mais naquele dia, mas isso fazia parte da transformação. O conjunto ganhava forma completa, enquanto ela avançava ponto por ponto. As ferramentas retornavam para seus lugares na bancada, criando espaço limpo ao redor do motor. Esse espaço deixava a visão clara para o fechamento final. Ela posicionou o último conjunto de peças na parte superior. Apertou parafusos maiores, limpou o excesso de óleo, colocou juntas de acabamento e revisou a sequência inteira de montagem. A cadeira recuava e avançava com firmeza. Cada movimento refletia um domínio construído em horas de concentração. O motor não estava só remontado, estava redefinido.
Quando terminou o encaixe final, ela recuou a cadeira e observou o conjunto inteiro. O galpão ficou em silêncio por alguns segundos. A estrutura limpa e consolidada ocupava o espaço de um jeito diferente do início. Não havia mais peso de falhas antigas. Não havia mais confusão escondida em cantos internos. O motor apresentava uma coerência que não existia quando chegou ali. Ela então preparou o suporte de teste, conectou cabos, ajustou válvulas, organizou recipientes de fluido e conferiu a posição do tanque auxiliar. Cada passo seguia um método exato. Não havia pressa. Havia ritmo. O corpo cansado respondia com firmeza aos gestos. Quando completou as ligações finais, ela posicionou a mão no comando de teste. O motor ainda estava desligado, mas a transformação já era visível. A linha de peças remontada, as superfícies limpas e o alinhamento perfeito mostravam um caminho claro. A montagem deixava evidente que o problema antigo não tinha mais espaço naquela estrutura. Ela respirou fundo. O motor estava pronto para acordar. O silêncio do galpão parecia mais denso quando ela se aproximou do comando de teste. A cadeira parou ao lado do motor e ela ficou alguns segundos observando o conjunto montado. As peças alinhadas formavam uma imagem que não combinava com o caos encontrado quando tudo começou. O metal limpo mostrava o caminho percorrido. O cilindro corrigido, o pistão novo, as juntas firmes. Tudo contava uma história silenciosa de trabalho contínuo. Ela tocou o botão com cuidado. O sistema levou alguns instantes para responder. O galpão ficou suspenso nesse intervalo curto. O ar parecia preso entre as paredes. Então, o motor vibrou pela primeira vez. Uma vibração baixa, controlada, quase tímida. Ela manteve a mão firme. O som aumentou devagar, ganhando corpo. O ritmo se estabilizou. O conjunto inteiro se alinhou como se estivesse recuperando algo perdido há muito tempo. Não havia falha, não havia tranco, não havia hesitação. O motor respirava de novo. Ela recuou a cadeira e observou a vibração constante da estrutura. O galpão recebia aquele som com outra atmosfera. O eco batia nas paredes e voltava limpo. Era diferente do barulho irregular dos motores mal cuidados que passavam pela avenida. Aquele som tinha equilíbrio, tinha consistência, tinha resposta. Enquanto o motor seguia funcionando, ela colocou as mãos no colo e deixou o corpo relaxar pela primeira vez desde o início do serviço. O cansaço acumulado aparecia nos ombros e nos braços. O suor seco deixava a pele rígida. A graxa marcava os dedos. Mas nenhuma dessas marcas incomodava. Elas pertenciam ao processo. O teste continuou estável. A compressão estava de volta. A força interna respondia como deveria. O motor não só funcionava, funcionava bem. O galpão parecia maior diante daquele resultado. A mesa limpa, as ferramentas guardadas e o bloco vibrando criavam uma cena que fechava o ciclo inteiro. Ela desligou o comando com um gesto calmo. O motor parou devagar, como quem encerra algo que foi feito com atenção máxima. O silêncio voltou ao galpão, mas agora não era pesado. Era completo. Ficou alguns instantes olhando para o conjunto. Não havia plateia, não havia comentários. Não havia riso debochado do lado de fora. Só havia aquele resultado firme. Aquela confirmação silenciosa. Aquele testemunho do que ela foi capaz de fazer.